o jogo contra o Barcelona pela Libertadores da América está confirmado. Mudou de local, saiu de Brasília e será no Maracanã, dia 22 de setembro, com transmissão do Fox Sports e ESPN Brasil. Meus amigos, é isso. Esse é o tema. O Flamengo tem uma liminar do STJD, que, aliás, o Atlético Mineiro também tem, mas preferiu não usar, nesse caso no Brasileirão. O Flamengo tem essa liminar e quer usá-la para ter público nesses jogos que fará agora no Maracanã. Mas os demais clubes da primeira divisão são contra essa posição do Flamengo. Vocês fiquem à vontade para debater esse tema que é quentíssimo e eu começo com o Zinho. Tetra, a bola está contigo. João, é um tema, como você falou, muito quente do momento, gera muita discussão, muita polêmica, e às vezes até quando a gente expressa a nossa opinião, a gente está exposto também à interpretação e àquela chuva de elogios nas mídias sociais. Ontem, quando você me perguntou isso no final do programa, eu falei, olha, se forem testados antes da partida, 48 horas antes, tem o teste negativado, só entra quem tiver as 2 doses de vacina, eu não vejo o motivo de não ter o público, já que está sendo aberto em vários locais, mundo afora. Eu falei aquilo pensando num jogo de Libertadores, principalmente. Agora, num Campeonato Brasileiro, é uma opinião. Eu acho que, assim, eu sonho com isso. Eu sonho com isso há anos, desde que eu era jogador, de haver uma união entre os clubes, né? De aquilo que eles, numa reunião, acertam no início da competição, todos possam cumprir até o final. Mas, não é assim que acontece. Então, eu entendo esse desabafo do Rodrigo Dunch, não concordo, mas eu entendo, porque quando o Flamengo vai ao STJD e pede para o campeonato parar quando tem jogos de seleção, não houve apoio de ninguém, que é uma outra coisa que eu acho que tinha que acontecer. A gente está falando de uma outra coisa, né? A Covid, isso aí é muito mais importante, a saúde das pessoas, mas também, por que não os clubes não se uniram para o campeonato? Porque não foi só o Flamengo, o Atlético também foi prejudicado, o Palmeiras foi prejudicado, o São Paulo perdeu jogadores e vários outros clubes. Mas não há uma união entre esses clubes, não existe isso. Então, o Flamengo, que já lidera esse movimento há tempos, a gente está aqui desde o início da temporada falando, o Flamengo sempre querendo, voltou o Campeonato Carioca antes, voltou os treinamentos antes. Então, foi alvo de críticas, de cobrança, de colocações, principalmente dos adversários, porque lidera esse movimento. A minha opinião é que, principalmente no Campeonato Brasileiro ou na Copa do Brasil, que os clubes se organizassem e definissem uma data em conjunto. Ter público só para um time eu não concordo. Além da parte da questão sanitária, dos órgãos de saúde estarem próximos, conversando se é possível já liberar ou não, que esse é o principal, mas se vai liberar, que fosse para todos, né? Se o Flamengo vai jogar contra o Palmeiras no Allianz, vai ter público, porque vai jogar com o Palmeiras no Maracanã, vai ter público. Aí nessa área desportiva, ter uma igualdade. Eu sonho com isso, eu gostaria que fosse assim, mas não é. E aí agora vai para essa questão jurídica, porque o Flamengo está com essa liminar. É claro que a CBF e os outros clubes são contra, mas assim, se pudesse voltar todos juntos, seria o ideal, né, para não haver um desequilíbrio. Na Conmebol já é uma outra história, e é com a Conmebol que o Flamengo vai decidir isso, pelo jeito vai ter esse jogo com o público Maracanã contra o Barcelona. Mas eu gostaria de ver uma igualdade aqui dentro do Brasil, com todos os clubes sendo liberado na mesma data para todos. Em diversos jogos da Conmebol, né, nós já tivemos público aí em partidas da Libertadores, Flamengo e Defensa, Olímpia e Flamengo, Flamengo e Olímpia, Atlético Mineiro e River Plate. Agora há pouco a CBF divulgou uma nota sobre o assunto, e nós temos a nota e vamos mostrar aqui para você.
fã de esporte ligado no Futebol na Veia, e você participa à vontade, #naveia. Os 19 clubes do Conselho Técnico decidiram que somente haverá o retorno de público quando as autoridades públicas de todas as cidades autorizarem, garantindo a isonomia total na competição. O Conselho Técnico da Série A voltará a se reunir em 28 de setembro. Nota publicada no site da CBF, nota oficial. E aí, Mauro Naves? Bom, você acabou de citar aí, João, que jogos da Libertadores, alguns com público, porque a Conmebol autorizou. Os jogos do Brasileirão, a Exato. CBF tem que autorizar. Aí eu acho que não tem por que o Flamengo dizer, não, mas aí isso aqui não é da sua alçada, CBF. Aqui eu vou tratar com as autoridades sanitárias e pronto. Mas espera aí, mas na Conmebol, ele não desrespeitou a Conmebol. Ele pode ter acertado com as autoridades de Belo Horizonte, Brasília, etc., e precisou, mas teve o aval da Conmebol. E aí eu acho que, assim, além de ser... Todos nós queremos que a pandemia passe, que logo tenhamos, né, todos... Olha lá, o estádio aí é o Maracanã, mas está bonito. Todos nós queremos que tenhamos públicos em todos os estádios, etc., o mais rapidamente possível, mas desde que isso signifique que a pandemia ou diminui demais, ou melhor ainda, que tenha acabado de vez. Não é o que a gente está vendo, não é o que está acontecendo ainda. Então, assim, acho essa atitude... Só o Flamengo é vanguardista, assim, só ele sabe que não, o momento já é esse, posso sair na frente. Eu acho que fica, sinceramente, o clube que tem mais torcida no Brasil acaba tomando uma atitude que é antipática. É antipática, porque nem todos os torcedores também do Flamengo, apesar de acharem que serão beneficiados, certamente serão, né, com torcida ali empurrando, incentivando, mas eu tenho certeza que nem todo mundo concorda, nem todo mundo do Flamengo. Os outros todos já estão contra, nem foram... foram na reunião aí e já disseram. Mas não acho que é uma atitude legal. Esse jogo com o Grêmio, puxa, já ganhou, já está morto, sabe? É muito difícil. Ninguém imagina que o Grêmio vai se classificar. Então, para que arrumar mais esse problema? E agora vem o outro problema do Grêmio não querer entrar em campo. Agora, quem vai decidir? Se o Grêmio não entrar em campo, a competição, a Copa do Brasil, é da CBF. Quem vai decidir se vai punir ou não vai ser a CBF. Aí pune, aí o time vai para o tribunal, aí vai para a justiça. A bagunça que vai virar por causa de um dinheiro que, sinceramente, nesse momento não vai fazer diferença. Está todo mundo precisando de dinheiro, está todo mundo precisando de volta do público ao estádio, está todo mundo contando com isso, mas eu acho que é no momento certo. Na minha opinião, João, está cedo demais e... Claro que provoca uma desigualdade. Então, e vai dar confusão. Por 2, 3, 4 jogos aí que não farão diferença no caixa. Fala, Jean. Não, pois é, para mim, assim, a questão da falta da união dos clubes, eu não vou nem entrar nesse ponto, tá? Porque eu acho que a falta de união dos clubes, ela é eterna, ela parte de fato de todo mundo, mas você ficar usando exemplos passados para dizer não vamos nos unir agora porque não nos unimos ontem ou anteontem, ou há um ano ou há 2 anos, vai valer para sempre e isso vai ser eterno. Então não vou nem entrar nesse ponto. A questão da isonomia esportiva ou não, eu acho que assim, sendo o Brasil um país de dimensões continentais, se de fato você tivesse, sei lá, na Bahia... Um cenário ideal, um cenário de pouca contaminação, sem variantes, né? Você não tem mais nenhuma internação, nenhum caso por dia, e tivesse em São Paulo e no Rio muita contaminação, muita disseminação ainda do vírus, tudo bem que você tivesse parâmetros diferentes para esses lugares, porque, repito, assim como na Europa você tem diferenças entre países, porque o Brasil é um país de dimensão continental e você pode ter diferenças entre os estados, eu acho que a questão da isonomia esportiva, para mim, nem é o primordial.
O problema, e aí o Zinho falou, né, do ódio nas redes sociais, da chuva de críticas. Eu, graças a Deus, não me abalo mais com isso, e não fosse assim, não continuaria criticando essa direção do Flamengo, mas infelizmente essa direção do Flamengo age desse jeito desde o início da pandemia, porque eu queria olhar um pouco para o Rio de Janeiro. Eu queria olhar um pouco para o Rio de Janeiro, eu fui até olhar, porque eu me lembrava de uma nota divulgada pela prefeitura, pelo governo do estado, onde a própria prefeitura admitia que o Rio de Janeiro era o epicentro da variante Delta no Brasil. E por isso o Rio de Janeiro precisava de uma atenção especial do Ministério da Saúde, né? Então eu te pergunto, alguém que há 15 dias era o epicentro dessa variante no Brasil, alguém que hoje tem, entre os casos de contaminação no estado, 89% da variante Delta, será que é um estado, será que é uma cidade que está em condições de dizer, opa, olha, é o seguinte, o São Paulo, Minas, Bahia, esses estados não têm condições de receber jogos, mas aqui está tudo bem. Então eu estou olhando para o aspecto sanitário. Infelizmente, essa é a minha impressão desde que tudo começou, desde que tentaram parar os campeonatos, alguns queriam parar e outros não, desde que quiseram antecipar a volta dos estaduais e alguns quiseram antecipar a volta dos estaduais e outros não, desde que começaram a lutar pela volta do público aos estádios e alguns quiseram que o público aos estádios voltasse antes e outros não. Se você pegar todos esses exemplos, Mauro, você vai ver que, infelizmente, a diretoria do clube de maior torcida do país está sempre de um lado. Eles estão sempre de um lado. É uma visão de mundo que eles têm, é uma visão que eles têm em relação à pandemia e é assim que tem funcionado. A verdade é essa. Beleza, vou receber um monte de crítica, vou ser xingado, mas também a gente não pode se furtar a dar opinião e a falar as coisas porque uma torcida é maior ou porque outra torcida é menor, porque uma torcida se mobiliza mais do jeito que for e a outra se mobiliza menos. Essa não é uma impressão, na verdade, esse é um fato. Basta você, né, levantar todas as notícias e informações a respeito de volta ou não de campeonato, de volta ou não de público ao estádio, você vai ver que essa diretoria ela está sempre do mesmo lado. Então não surpreende que nesse momento essa diretoria seja a única entre os 20 clubes do Campeonato Brasileiro lutando pela volta do público ao seu estádio. E pronto, podem xingar, fiquem à vontade. É isso aí, democracia. As pessoas